Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo inédito nesse canal pessoal, meu no YouTube e também no Kawaii. Inicialmente, peça o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. É o seguinte, pessoal, vou mandar a real de uma vez por todas, certo? O homem está solteiro porque a régua está alta demais, certo? Antes de destrinchar sobre o assunto, quero lembrar que deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, certo? Links na descrição e também deixarei na descrição meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? Pessoal, isso eu acredito que isso deveria estar óbvio, né? Porque propriamente isso das exigências das mulheres, né, da régua está alta demais, isso deveria ser nítido, mas enfim, existe toda uma cultura aqui no Brasil de competições irracionais, né? De que o homem tem que se provar para a sociedade, que senão ele é visto com estranheza ou propriamente tem que passar ali por shame, ele é mal visto de uma maneira geral, certo? O que eu tenho visto hoje em dia, pessoal, aqui muitas mulheres, né, diria até que maioria, querem que o homem seja rico, que ele tenha fama, que tenha muitos amigos, né, que tenha um monte de questões para se ter relacionamento, né? É isso que eu tenho conjecturado aqui, pessoal, né? E é esse, eu acredito que um dos principais fatores pelos quais tem havido uma queda constante na fertilidade propriamente no Brasil, tá entendendo? Né? E essa questão não é só que está acontecendo apenas, não é exclusiva do Brasil, é uma questão um tanto que mundial, praticamente. Somente alguns países ali que ainda está tendo, uma taxa de fertilidade alta, né? E quer queira ou não, pessoal, esse tipo de situação pode dizer que não, mas tem tudo a ver com o âmbito dos relacionamentos, né? Porque com uma taxa de natalidade em queda, o que acontece? Com a taxa de fertilidade em queda, o que acontece? Como é que a gente pode falar assim sobre novas gerações, tá entendendo? Porque eu vejo algumas pessoas falando assim, porque a geração Z não é igual às outras gerações, essa geração Z é mais frescurenta e tal, né? Tende a sempre ir no viés assim de criticá-la, né? Culpá-la, né? Principalmente é sempre no viés de culpar o homem, pessoal, tá entendendo? Eu sou da geração milênio, né? Mas assim, é uma questão de adaptação, né? Porque o mundo hoje em dia, em 2026, não é igual ao de 1950, tá entendendo? Nos anos de 1950, essas exigências, essa
hipergamia das mulheres era um tanto que controlada, por, por regras espirituais, entendeu? Ao passo que hoje em dia aqui no Brasil, né, tô falando aqui especificamente sobre o Brasil, né, existe toda, vamos dizer assim, o tempo aqui no Brasil, né, os tempos atuais, né, a energia daqui do Brasil está muito esquisita, certo? Muitas pessoas estão vendendo literalmente suas almas, né? E isso é um problema seríssimo, né? A gente vive numa sociedade onde se cultiva muito a aparência, né? Que se cultiva muito materialismo, né? E, enfim, dizem que dinheiro até mesmo traz felicidade, né? O que não é verdade no final das contas, pessoal, né? Dinheiro é relevante para ali para pagar contas, mas não é tudo dessa vida não, né? Esse que é o ponto, porque hoje em dia se incentiva o tempo todo de que tu pode ser feliz o tempo inteiro, sendo que na verdade ali tu vai passar por oscilações de harmonias, porque faz parte do ser humano. Agora, o que a gente não pode ir para aquela situação, para uma situação irracional, né? Onde o ser humano acaba se tornando um psicopata, né? É o que mais tem hoje em dia, pessoal, que aquelas pessoas os brasileiros que acham que os outros não passam por dificuldades, principalmente sendo homem no Brasil, né? A sociedade, de uma maneira geral, ela tende a não ligar para as preocupações masculinas, tá entendendo? Porque vai todo aquele viés de desconsideração, pelo que o homem passa, tá entendendo? A sociedade, de uma maneira geral, tende a sempre culpar o homem, sempre ir no viés de culpar o homem. Porque está nessa situação, porque fez tudo errado. Porque está nessa situação, porque tá entendendo, pessoal? Tá chegando num ponto cada vez mais, né, de que o homem é culpado até mesmo quando está certo, entendeu? Esse que é o ponto, né? Então eu vejo vídeos assim de muitas mulheres dizendo que o homem tem que ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil. Se eu ganhasse nessas faixas, pessoal, sequer estaria no Brasil, né? Porque não faz sentido. Vai muito naquilo da conta não fechar realmente, né? Já existe muito mais mulheres do que homens no Brasil. E indo nesse sentido, o que acontece? Alguns falaram aqui comigo, né? Eu tive que acenar aqui. O que acontece? Indo nesse sentido, o que acontece, pessoal? Eu já falei aqui, 10 mil, 20 mil, 30 mil, eu sequer estaria no Brasil, né? O ponto é que existem mais mulheres do que homens no Brasil, e as mulheres, e a maioria das mulheres estão exigentes. Vai acabar que elas vão ficar sozinhas, né? Né? E é isso, né? Tem gente que não aceita quando a gente diz isso. Tem gente que não aceita de jeito nenhum. Tem gente que sempre vai num viés assim, tu é um ressentido, né? Não, tu é um frustrado. Não, pessoal, não. Só tô aqui dizendo o que está acontecendo, ponto final. Qual o problema? Qual o problema de
se basear em verdades. É lógico que muitas vezes, o que a gente dissemina aqui, né, incomoda, mas é um fato, pessoal, é um fato, né, que não existe empresário milionário para todos, né? Eu digo isso, pessoal, no sentido satírico da questão, até para ironizar, porque a parada chegou num viés assim irracional, né? Quer dizer, as mulheres de uma maneira geral estão pedindo que o cara tenha carro. Se não tem carro, tem que ter moto. E se não tem uma coisa, não tem outra, para muitas não é sequer homem. Para você ver como é que está a situação hoje em dia, né? Eu propriamente, eu reconheço meu valor. Eu não sou nenhum galã, né? Mas eu vejo muitas mulheres que não são tudo isso, se achando celebridades, se achando as últimas bolachas do pacote, né? O último biscoito, melhor dizendo, né? Porque aqui no Rio de Janeiro a gente utiliza esse tipo de situação, né? E falando sobre Rio de Janeiro, eu estava vendo, né, esses dias uma pesquisa dizendo que as mulheres daqui do Rio de Janeiro são as mais infiéis, assim, são as mais infiéis do planeta, né? E isso quer queira ou não, é um peso, é um fator muito relevante, pessoal. Por quê? É o seguinte, se tu tem aquele viés de se casar, tá entendendo? Como é que tu vai confiar numa pessoa que pode te trair a qualquer momento? Tá entendendo? É por isso que tem muitos, né, o homem repensa, né? O homem repensa. Pera um momento, será que compensa ter casamento hoje em dia, com tanta infidelidade, com tantas exigências das mulheres, com tanto feminismo, né? Que vai no sentido assim, eu já falei, o feminismo não é sobre igualdade, é sobre ódio à figura masculina. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Que eu tinha para dizer. Se eu ficar aqui falando muito mais sobre o assunto, vou acabar sendo muito repetitivo, mas a mensagem já foi levada. Certo, pessoal? Lembrando que deixarei links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre na descrição, e também deixarei na descrição o meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? Então era isso, valeu, até a próxima.